Bom dia, meus queridos colegas e professor Eduardo Catonier. Eu sou Bianca, sou da turma de seminário do Covid e eu fiquei para falar sobre o tema, umas anúncios do tema, né? Eu fiquei para falar sobre como o coronavírus ele se alastrou de uma forma tão rápida no mundo inteiro. E também eu vou falar sobre a nossa adaptação em meio à pós-pandemia. E será que um dia vamos ter o pós-pandemia? Será que um dia a gente vai acordar e vai ver que esse vírus deixou de existir em toda parte do mundo? Bom, como o coronavírus, em pouco tempo, ele se espalhou de grande forma que abrangesse o mundo todo em menos de meses. O que podemos fazer para podermos ter um melhor pós-pandemia? Será que essa pandemia vai deixar de existir algum dia? Isso ninguém sabe. Mas eu vou tentar explicar como a gente vai poder ter uma vida melhor, né? Psicologicamente e com nossos próximos. Bom, a gente sabe que quando o coronavírus surgiu, ele surgiu na cidade da China e desde aquele dia, em dezembro de 2019, foi uma coisa que todo mundo estava desesperado, sem saber o que era. Primeiramente porque os jornais, eles se abrangeram muito em cima dessa notícia, espalhando coisa ruim para toda a humanidade. O principal problema do Covid é que mesmo os pacientes sem sintomas, os assintomáticos, são capazes de pegar o vírus sem saber que estão com o vírus. A maioria das infecções são causadas por eles, os pacientes assintomáticos. Fora isso, seu estima de vida numa superfície comum, no quarto, numa casa, numa sala, numa área de uma casa, é de 72 horas. De 72 horas após ali ele se estabelecer. Agora puxando mais para um lado da genética, da química, da ciência, os cientistas afirmam que uma proteína na superfície do vírus que é capaz de infectar as células humanas com muita rapidez. O Covid-19 infecta as células atacando uma proteína furina. A mesma atacada em casos de ebola, de HIV. Como a furina está presente em vários tecidos humanos, isso significa que ela é capaz de atacar vários órgãos, especialmente os pulmões. A furina, ela está presente nos pulmões. E o Covid, ele ataca a furina. Então, o órgão que vai ser prejudicado no corpo humano é o pulmão. Portanto, a gente sabe que quando o coronavírus surgiu, ele surgiu na cidade da China e desde aquele dia, em dezembro de 2019, foi uma coisa que todo mundo estava desesperado, sem saber o que era. Primeiramente porque os jornais, eles se abrangeram muito em cima dessa notícia, espalhando coisa ruim para toda a humanidade.
O principal problema do Covid é que mesmo os pacientes sem sintomas, os assintomáticos, são capazes de pegar o vírus sem saber que estão com o vírus. A maioria das infecções são causadas por eles, os pacientes assintomáticos. Fora isso, seu estima de vida numa superfície. Portanto, a melhor saída naquele tempo foi diminuir o contato social. Diminuindo o contato social, a gente não teria muito acesso ao vírus. Mas sabemos que hoje em dia, em 2021, tivemos a oportunidade já de nos vacinar, depois de toda aquela tragédia, de tanta gente morta por causa desse vírus, a gente está tendo a oportunidade de se vacinar, de vacinar nossos entes queridos. E também tem muita gente ainda, infelizmente, que não vai se vacinar de forma nenhuma. A gente só pode tentar conscientizar as pessoas, porque depois da morte de tanta gente, como é que eles não podem se vacinar se a vacina é um meio que a gente não pode se contaminar? Também é muito provável da pergunta, de você se perguntar, olhar para o seu filho e se perguntar: meu Deus, como será o mundo pós-pandemia? Como será, Senhor, que o mundo vai estar daqui a uns anos? A gente só vê tragédia após tragédia. É muito provável que daqui a uns anos o vírus tenha se modificado. As várias variantes, que se chamam, tá surgindo várias variantes. E variantes mais fortes que a atual vacina não vai servir. A gente só pode pedir a Deus pela nossa humanidade, porque não está sendo fácil. Eu, por mim, queria que o mundo tivesse parado lá em 2019. Esse negócio de pandemia não tivesse existido mais. Pronto, é isso que eu tinha pra falar hoje. Portanto, a melhor saída naquele tempo foi diminuir o contato social. Diminuindo o contato social, a gente não teria muito acesso ao vírus. Mas sabemos que hoje em dia, em 2021, tivemos a oportunidade já de nos vacinar, depois de toda aquela tragédia, de tanta gente morta por causa desse vírus, a gente está tendo a oportunidade de se vacinar, de vacinar nossos entes queridos. E também tem muita gente ainda, infelizmente, que não vai se vacinar de forma nenhuma. A gente só pode tentar conscientizar as pessoas, porque depois da morte de tanta gente, como é que eles não podem se vacinar se a vacina é um meio que a gente não pode se contaminar? Também é um artigo da PebMed, uma empresa responsável pela divulgação de conteúdos médicos. É citada que uma das principais consequências da pandemia e o aparecimento ou a piora de disfunções metabólicas do coronavírus
é o isolamento. O isolamento levou a muitas pessoas a ficarem só, a piorarem. Também de cabeça, eles pensam outras coisas. E mudaram os hábitos de vida das pessoas, provocando ganho de peso, sedentarismo e outros problemas. Portanto, o mundo inteiro pareceu ser consumido pelo minúsculo vírus de fácil transmissão. Sabemos que vivemos, nos dias atuais, uma das crises de proporções pandêmicas mais existentes da história. Como um raio, um vírus ágil assolou o nosso país e o mundo inteiro em poucos meses. Bom, esse foi meu seminário. Eu dei o meu melhor. Espero que tenham gostado. Obrigado aos meus queridos colegas pela paciência do professor também.